Bom dia! Tudo bem por aí? Gente, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês uma coisa que é uma história muito bonita da Bíblia. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas essa história dá pra gente dividir em 3 partes, que é sobre a vida de Davi. Tem a primeira parte, que é quando Davi é ungido rei, ainda adolescente. Depois ele só vai se tornar rei lá com 30 anos de idade. Tem a parte de Davi com Golias, lutando e vencendo o gigante, que é a história mais famosa. E depois tem a história do reinado de Davi, onde ele fez um monte de besteira, um monte de coisa errada, mas ele continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Isso é muito importante, muito legal, porque ele fazia um monte de coisa errada, mas ele se arrependia genuinamente, ele pedia perdão a Deus e Deus perdoava, porque Deus via sinceridade nele. Mas hoje, eu estava escutando uma palavra hoje de manhã e eu falei, eu preciso falar com as minhas amigas a respeito disso, que é sobre a história de Davi e Golias. É sobre nós enfrentarmos os nossos gigantes, gente. Eu vou contar um pouquinho da história rapidamente aqui para vocês. É muito bonita. Davi, ele tinha vários irmãos, todos os irmãos deles, eu acho que eram 7 ou 8 irmãos. E ele era o mais novo, o mais magrinho, magricelinho, miudinho. E ele não fazia parte dos irmãos corajosos e lutadores e guerreiros. Ele cuidava das ovelhas do pai e ele levava comida para os irmãos lá no campo de batalha. E Golias era um filisteu e ele estava ameaçando o povo de Israel, falando que ia matar todo mundo, e ele era um gigante de, sei lá, quase 3 metros de altura. Era uma aberração. E Davi chegou lá para levar comida para os irmãos que o pai tinha pedido, e aí ele escutou. E Davi era um garoto muito temente a Deus, muito obediente, muito especial. E ele escutou Golias blasfemando contra Deus, falando que ia matar todo mundo. Cadê o Deus de vocês? Porque eu tô aqui, eu vou matar todo mundo. Apavorando o pessoal. E aí ele ficou indignado. E ainda estavam falando assim, ó. Quem conseguir enfrentar esse gigante vai ganhar a filha do rei como esposa, não vai mais pagar impostos, um monte de vantagem. E ele falou, eu quero enfrentar, eu quero lutar, eu quero enfrentar esse gigante. E o rei Saul, falou, Davi, ele é muito grande para você. Não, mas eu quero enfrentar. Ele falou, então põe a minha armadura. Gente, ele era tão pequeno que a armadura do rei ficou enorme, ele não conseguia nem andar. Então ele pegou, não pôs a armadura, ele pegou algumas pedrinhas, 5 pedrinhas e uma funda, que é tipo um estilingue, sabe, gente? E ele foi. E essa história de Davi está lá em 1 Samuel, capítulo 17. E aí eu quero ler para vocês. O versículo 45 tá dizendo assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. Gente, essa história é tão incrível que ele estava todo armado, o gigante estava todo armado. Davi, ele tinha uma funda e 5 pedrinhas. Ele jogou uma pedra que acertou na testa do gigante, o gigante caiu. Fala qual é a lógica que a gente vê nisso. Nenhuma lógica, né? Nenhuma lógica, gente. Não faz sentido. Então foi Deus que deu essa vitória. Realmente ele falou, você vem contra mim com lança, com espada, e eu vou contra você em nome do Senhor. Deus deu essa vitória. Para quê? Para honra e glória do seu nome. Para as pessoas verem que o sobrenatural acontece com quem acredita, com quem honra a Deus. E essa história é muito bonita. E depois disso, Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante, arrancou fora a cabeça dele. E ele acabou ganhando ganhando como esposa a filha do rei e várias outras coisas, mas ele teve confiança, ele acreditou que ele era capaz e aconteceu.
E aqui que fica o que eu queria falar com vocês. Qual é o seu gigante que você precisa enfrentar e que você precisa vencer? No nome do Senhor, tá? Se você for com espadas e com armas, você não vai vencer. Mas se você for no nome de Deus, se você for acreditando que Deus pode te dar a vitória, você vai conseguir. Eu tenho vários gigantes que eu consigo identificar. Vários. E você? Qual é o seu gigante que você tem que enfrentar? Se encha de coragem, vai no nome de Deus, vai com Ele que você vai vencer. Tá bom? Beijo.